aqui para vos falar de 24 maratona literária, 24 horas, 24 escritores das Letras Lavadas. Primeiro que tudo eu quero agradecer às Letras Lavadas o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada. Tive muita pena de não ter assistido a esta maratona literária porque foi uma ideia fantástica. Antes de falar do livro eu queria pedir-vos que subscrevessem o canal caso ainda não o tenham feito, se gostaram do conteúdo, obviamente, que deixem o vosso like, que ajuda muito na divulgação do canal, e que acionem o sininho para saber tudo aquilo que se passa aqui no canal, e olhem que não é pouco. Bom, este livro partiu de uma ideia da editorial Letras Lavadas, também tem uma livraria em São Miguel que eu aconselho a visitar, e da Câmara Municipal de Ponta Delgada. E a ideia é pôr 24 escritores em 24 horas, em 24 lugares, ou pelo menos em lugares que para eles sejam importantes, e fazerem-nos escrever sobre esses lugares naquele momento. E isto é uma ideia fantástica, ou seja, em vez de ser uma maratona para ler, é uma maratona para escrever, é uma maratona literária. E eles conseguiram fazer isto em Ponta Delgada em tempo recorde. Depois publicaram um livro para o dia de aniversário das Letras Lavadas e ainda conseguiram fazer outra coisa que eu acho fantástica. O livro não são só os textos dos autores, obviamente temos aqui os 24 textos, e depois temos as 24 biografias para também termos um pouco a noção de quem escreve, e depois temos o Urban Sketch, que é desenhos sobre os locais e os autores. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas são desenhos sobre os locais e os autores. Eu, se conseguir na edição depois aumentar, eu aumento. E o que são os Urban Sketches? Eu também não sabia, fui-me informar. Os Urban Sketchers são um coletivo de autores que desenham os sítios por onde passam, as pessoas com quem se cruzam, e têm um manifesto que respeitam e que eles seguem esse manifesto. Ou seja, no fundo são autores que em diário gráfico registam os locais por onde passam. E nós temos aqui isso mesmo, o registro daqueles locais quando os escritores lá passavam. Quanto aos textos, os textos temos de tudo. Temos desde poemas a cartas, temos textos mais longos, textos mais curtos e, obviamente, que tendo 24 escritores, há textos que agradam mais do que outros. Temos uma multiplicidade de locais por onde estes autores passaram em Ponta Delgada. Temos, por exemplo, a Padaria Gomes, temos, por exemplo, o Hospital do Divino Espírito Santo, temos, por exemplo, o Arco do Antigo Cais da Alfândega, temos, por exemplo, o Clube Lava Jazz, o Portão do Cemitério de São Joaquim, a antiga Sinagoga de Ponta Delgada, o Cemitério dos Ingleses da Igreja de São Jorge, etc., o Aeroporto de João Paulo II, por aí. E eu trouxe-vos 3 textos que eu gostava de vos ler e que gostei particularmente. No Forte de São Brás, às 9 da manhã, é uma carta. Perdoem-me, mas eu lembrei-me da minha amiga Rosária Casquinha e da sua paixão pelos postais e pelas cartas, e diz assim: Forte de São Brás, 21 de julho de 2023. Estimado Frutuoso, envolvidos mais de 500 anos do teu nascimento, dirijo-te esta carta no sentido de partilhar contigo como Ponta Delgada, a tua cidade natal, se desenvolveu ao longo de todo este tempo. Encontro-me no Forte de São Brás, ao pé do campo de São Francisco. Nas tuas saudades, livro, obviamente, este espaço não era identificado desta forma. Efetivamente, apontaste a importância do convento dos franciscanos desta cidade, onde, na tua altura, habitavam 15 frades, homens cultos e piedosos que diariamente atribuíam esmola aos pobres de Ponta Delgada. Acreditas que, apesar de tudo isto, todos os conventos masculinos do país foram encerrados no século XIX? Estou certa de como sacerdote humanista que foste na realidade, te parecerá inacreditável. Todavia, entre o século XVI e o século XXI, o mundo que conheceste e sobre o qual escreveste mudou muito. Mas também, muito dele permanece similar. Assim, não te surpreenderá
que apesar de já não haver o convento franciscano, o campo que lhe era fronteiro ainda hoje homenageia os frades que lá habitaram. Se me perguntares o que aconteceu ao seu convento, pois dir-te-ei que passou por tantas transformações que talvez tivesses de escrever mais um livro das tuas saudades para partilhar toda a sua história. Depois da saída dos frades, o espaço conventual passou a acolher a Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, que deixou a zona da Matriz para ali se instalar. A tua obra destaca a importância desta Santa Casa na cidade miquelense e bem recordas como ela foi muito importante para o primeiro e durante séculos o único hospital de Ponta Delgada. E assim, esta autora, a Susana Goulart Costa, vai-nos dando uma história do Forte de São Brás, baseado num autor miquelense que obviamente já morreu. E termina. Estimado Frutuoso, tenho que acabar esta carta porque já me chamaram para outras tarefas. Cheguei à conclusão que temos mais em comum do que diferente, apesar dos 5 séculos que nos separam. Não me refiro ao facto de ambos sermos historiadores, ou de eu ter particular apreço pela história religiosa. Refiro-me a algo que nos ultrapassa como indivíduos singulares e que permita a descodificação das almas cativas da história, habita em elas qualquer espaço ou qualquer tempo. Com o abraço da tua amiga maratonista, Susana Goulart Costa. Outro texto que eu vos queria também dar uma referência está, deixem-me procurar a página que eu tomei nota, 79, é um poema escrito pela Ângela de Almeida e ela está nas Portas do Mar às 18 horas. E o poema chama-se Mediterrâneo e diz assim: foi o último mar, toda a extensão dos olhos rompendo a pele do mundo, toda a circunstância da viagem rasgando a solidão do verso, toda a comoção da sede no banquete, das aves solejando o espanto do êxodo. Sobra-nos a miséria humana no convés da noite, bebendo o sangue de um navio destroçado. E a confissão de uma outra biografia a nascer, no céu do poema, casa líquida no imenso clarão do nome, Mar Primordial. E temos ainda, que eu vos queria ler, na 102, deixem-me ver se eu descubro, da Malvina Souza, eu reparei agora que só escrevi mulheres, foi por acaso, e diz Aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada, viagens, chegadas. E depois o texto divide-se, tem a parte das chegadas, depois tem a parte das partidas, e se nas chegadas começa com o ecrã gigante exposto com as informações desejadas por muitos, avisava que a chegada do voo do Porto, inicialmente previsto para as 21 horas, estava atrasado. Era uma noite de julho, abafada e típica de uma ilha que abraça quem chega e quem nela vive de formas especiais. Chegada à pista, o avião beijou o chão. O coração dele bateu forte e espalhou-se pelo corpo todo. No nervoso, o miudinho levantou-se do banco que o acomodara durante a viagem, pronto para finalmente sorrir na sua inocência. Os passageiros falavam enquanto aguardavam a abertura da porta do avião, mas ele não os ouvia. Já viajava para outro lugar, rodeado de outras pessoas. Passeava por Ponta Delgada, atravessando as portas da cidade rumo às portas do mar, para se encontrar consigo e inspirar o cheiro único e inconfundível do mar dos Açores, cujas cores, força e calor sempre o deslumbravam. E é verdade, o mar dos Açores tem uma cor diferente. E nas partidas ela diz: do outro lado da sala enorme o ecrã avisava a hora de partida para o Porto, com atraso, e o local de check-in. Puxou a custo as malas que apertavam pedaços de si e das suas vivências. Olhou à sua volta. Àquela hora estava mais gente do que o esperado devido ao atraso de alguns voos. Feito o check-in, de peito apertado, caminhou um pouco sem direção. Quando deu por si, estava do outro lado, junto às chegadas. Um avião havia aterrado há pouco e cá fora, aguardando rostos saudosos, sófregos de abraço. A porta abriu-se. Pouco a pouco, foram saindo outros rostos, um em particular, de um homem sorridente, cativou a sua atenção pela expressão feliz e calma que trazia agarrada ao corpo. Ela sorriu, introspectiva, percebendo o aeroporto como uma metáfora da vida. Uns chegam, outros partem, todos com bagagens singulares que tornam as suas histórias de vida únicas.
E para alguns é encontro com a felicidade, para outros a despedida desta. Para o Ilhéu, que vive rodeado de mar, pode ser engrandecimento, abertura ao mundo, voo, mas é sempre também regresso a casa. Uma casa especial que só quem vive ou já visitou os Açores consegue entender e sentir. Ela sorriu. Deu por si a constatar que a palavra aeroporto tem 9 letras, tal como são 9 as ilhas dos Açores. E aquele aeroporto tinha sido para ela local de passagem para poder viajar e chegar tantas vezes a essas 9 ilhas, pedacinhos do céu cheios de vida e de essência. Perdida nos seus pensamentos, apercebeu-se de que nem dera pela hora a passar. Deu meia volta rumo às partidas, indo para a sala de embarque. Não tardou a que chamassem para entrar no avião. Levantou-se para uma partida que significava a busca de si, um caminho para se ter. E embora lhe custasse deixar aquele paraíso, sabia que isso era necessário para depois poder voltar. Já à porta do avião, com o relógio quase a marcar as 22h45, olhou para trás. No peito, levava o seu lar, as cores e os cheiros da sua terra, a sua pronúncia única e divertida, um brilho no olhar. No peito, levava a esperança. Piscou o olho ao horizonte e sorriu. Respirou fundo. Inspirou profundamente o ar que queria levar consigo e entrou no avião. Era chegada a hora de partir. Como veem, são 24 textos lindíssimos, fascinantes, que eu acho que vocês vão gostar. As Letras Lavadas têm um site, portanto vocês podem fazer a encomenda através do site e vão ver que não se vão arrepender, porque são 24 histórias muitíssimo bem escritas. E para quem esteve nos Açores, para quem já visitou Ponta Delgada, dá uma outra dimensão e uma outra ideia do que é ser, do que é a ilha, do que são aqueles lugares e do que os próprios açorianos sentem pela sua terra. É não um mau tempo no canal, mas um bom tempo no canal. É um conjunto de histórias com esperança, com vida, com terra, com raiz. Principalmente para quem visitou os Açores, é um livro fabuloso. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre 24, Maratona Literária. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.